Muito bem, inventores e inventoras da história. Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E hoje eu, professor Alain, trago para vocês o vídeo com os aniversários históricos, as efemérides para 2022. Um vídeo especialmente pensado para o teu vestibular. Então, partiu o futuro do Brasil! E olha só, pessoal, o primeiro aniversário histórico, a primeira efeméride que eu trago para vocês é do ano de 1792, portanto, século XVIII. E do que se trata? Do contexto da Revolução Francesa, assunto sempre super presente nos vestibulares. Se trata, em 1792, do momento de formação da chamada Convenção Nacional, a fase marcada pelo domínio dos jacobinos, uma pequena burguesia revolucionária e popular, no contexto daquela revolução. É também a fase da convenção, aquela que tem como grande característica a fase do terror, que é a execução em grande quantidade pela guilhotina daqueles chamados de contra-revolucionários. É também ali que nós temos o fim da escravidão nas colônias francesas, afinal, liberté, égalité, fraternité, né? Nós temos ali também a instituição do ensino público para as pessoas, então nasce em muitos aspectos ali a escola pública. Temos o Comitê de Salvação Pública, que é um momento ali de um governo realmente revolucionário, de ordem mais radical, e a liderança do senhor Maximilien de Robespierre, né, que só viria a cair depois do final da convenção com a reação termidoriana ou golpe do 9 Termidor. Então, a fase da convenção é a fase, então, do domínio jacobino na Revolução Francesa. Tranquilo? E, seguindo a ordem cronológica, o segundo aniversário histórico, a segunda efeméride, óbvio, é aquela que tem tudo, mas tudo para estar no seu vestibular. O ano 1822, o dia 7 de setembro. São os 200 anos da independência do Brasil. Vamos lembrar que esse processo de independência ocorre depois do retorno de Dom João VI para Portugal após a chamada Revolução Liberal do Porto. Lembremos que Dom João chegou aqui em 1808, fugindo da invasão napoleônica em Portugal e escoltado Dom João VI e a corte portuguesa pela Marinha de Guerra da Inglaterra. Lembre que naquele momento temos, por exemplo, a abertura dos portos das Nações Amigas em 1808, dando amplas vantagens à Inglaterra. Temos os tratados de 1810, temos todo o chamado período joanino. Quando então ocorre uma revolução liberal em Portugal, aí Dom João acaba retornando com a corte para o país lusitano, mas deixa aqui o seu filho primogênito, o filho mais velho, Dom Pedro I, que aí vai fazer o processo de independência, atendendo aos interesses das elites brasileiras. Até porque, naquele momento, as cortes portuguesas lá em Portugal exigiam a recolonização do Brasil e a total reinserção do Brasil no Pacto Colonial. Pacto esse que havia sido encerrado na prática com a abertura dos portos às Nações Amigas, da qual falei há pouco. Portanto, então, aí no 7 de setembro de 1822, nós temos de fato a independência do Brasil. Muito embora o decreto de independência já havia sido assinado dias antes pela imperatriz Dona Leopoldina. Tranquilo? Então esse foi a segunda efeméride, o segundo aniversário. E a terceira efeméride é de 1842 e envolve o tema, pessoal, do imperialismo. Aliás, temos uma aula aqui no nosso canal. Envolve o tema do imperialismo, no caso do imperialismo britânico na China. Se trata da chamada Primeira Guerra do Ópio, lá de 1842, quando o governo chinês queimou mais de 100 mil caixas de ópio produzidos pela Inglaterra. Lembre que a Inglaterra, no período, era o maior produtor e comercializador de ópio no mundo. Embora produzisse, o ópio proibia que os seus cidadãos britânicos utilizassem. Porém, basicamente dopava o resto do mundo. E de repente, o governo chinês, ao ver a sua população profundamente viciada naquele entorpecente, a população chinesa estava prostrada diante do ópio, toma a polêmica decisão de incendiar essas caixas, o que leva,
dar um casus belli, ou seja, um pretexto de guerra, para que a Inglaterra fizesse uma guerra contra a China. Guerra essa que a Inglaterra venceu sem grandes dificuldades, afinal de contas, a Marinha de Guerra britânica era muito mais poderosa que a Marinha de Guerra chinesa. É bom lembrar que ao final desse conflito foi assinado o famoso Tratado de Nanquim. Esse tratado, claro, punia a China, obrigava a China a pagar, por exemplo, pela carga de ópio incendiada, mas também por esse tratado a China perdia a soberania sobre o porto de Hong Kong. Para vocês terem uma ideia, Hong Kong, pessoal, só voltou a pertencer à República Popular da China apenas em 1997. Por isso que a China hoje é um país com dois sistemas, né? Embora você tenha aquele famoso socialismo de mercado, né, na República Popular da China, Hong Kong tem uma certa autonomia. Haja vista que ela se desenvolveu dentro do sistema capitalista apoiado lá pela Inglaterra, que era a sua dona até 1997. Beleza? Então partiu o próximo efeméride. Muito bem então, pessoal, e olha só, a nossa próxima efeméride é de Brasil, em 1922. São os 100 anos da Semana de Arte Moderna, um temaço para estar no teu vestibular. Pessoal, vamos lembrar que na Semana de Arte Moderna de 22 se tentava criar uma arte brasileira, uma arte que falasse tupi. É o tupi or not tupi, né? Ou seja, era aquele momento então que se buscava uma brasilidade, uma identidade nacional a partir de um movimento artístico. Aí tínhamos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Apagu e por aí vai. Movimento esse, aliás, que teve colérica reação contrária, né? O fato é que essa semana marcou a história da arte no Brasil, iniciou um movimento chamado de modernismo no nosso país e que tinha, apesar de tentar criar uma arte brasileira, uma certa influência, por exemplo, de movimentos estéticos estrangeiros, como, por exemplo, o famoso futurismo italiano, que também estava presente entre as correntes aí que inspiraram a Semana de Arte Moderna. Essa semana, aliás, ela se encaixa também num plano artístico na chamada crise da República Oligárquica, a crise do café com leite, porque ela aconteceu durante a fase final desse sistema político no nosso país. Beleza? E olha só, pessoal, sequência de Brasil aqui nesse nosso vídeo. Também fazendo 100 anos, portanto em 1922, se iniciava a chamada Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Se tratava do início, de fato, do grande movimento inicial do chamado tenentismo, né? Um movimento de jovens oficiais do Exército Brasileiro contra a República Oligárquica, contra o famoso sistema do café com leite. Havia uns 17 militares e mais um civil, por isso os 18 do forte que saíram do Forte Copacabana marchando pelas ruas da então capital federal e sendo obviamente alvejados por tropas do Exército, ali coordenados no governo de Epitácio Pessoa. Naquele momento houve ali um mito, né, um tipo de boato de que o senhor Hermes da Fonseca, Marechal Hermes da Fonseca, que havia sido presidente brasileiro, que era dos quadros militares, havia sido preso. Então esses 18 do Forte queriam impedir a posse do então presidente eleito Arthur Bernardes, né? Claro, pode ter sido um boato, mas também tem aí envolvendo essa crise, né, da República Oligárquica, cujo tenentismo é uma de suas marcas mais centrais, mais importantes. No final daquele dia, apenas 2 sobreviveram à saraivada de balas, né, nas ruas da então capital federal, o Rio de Janeiro. Essa a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. E olha só a outra efeméride, pasme, também é Brasil. Agora só deu Brasil, pessoal. Em 1932, nós temos a eclosão da Revolução Constitucionalista de 32, lá em São Paulo. Quando então, numa reação das antigas elites paulistas contra o governo provisório de Getúlio Vargas, lembremos que Vargas chegou ao poder com a chamada Revolução de 1930, né, essa oligarquia que havia sido retirada do poder ao ser encerrado o sistema do café com leite pela era Vargas, ela se coloca então de um modo bélico, vai lá então tentar enfrentar o governo federal. Na prática, vai acabar sendo São Paulo contra o resto do Brasil. Será uma guerra bastante séria, uma guerra civil bastante sangrenta, mais de 2.000 mortos
em combate, ok? E representem muito essa tentativa das antigas oligarquias do café com leite de tentar retornar ao poder. Embora, claro, havia a pauta da solicitação, da exigência de que o país tivesse uma nova Constituição. Haja vista que a partir da tomada do poder por Vargas em 1930, a antiga Constituição, a de 1891, ela deixou de existir. E o governo provisório vinha sendo provisório já há 2 anos, né? Portanto, aí se pedia essa Constituição, o que de fato viria a acontecer lá em 1934. Mas essa revolta, claro, acabou sendo vencida, então, pelas tropas federais, vencendo ali as tropas paulistas. Lembra que o símbolo principal nessa Revolução Federalista era o MMDC, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, que acabaram sendo mortos no enfrentamento à polícia varguista. E aí acabaram se tornando um símbolo, mártires da luta dos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas. Outro ponto aqui, pessoal, outra efeméride, adivinha, também no Brasil e também em 1932, é o voto feminino. Sim, Alan, mas eu ouvi falar que o voto feminino veio da Constituição de 34. Beleza, tá? A Constituição de 34 é a primeira Constituição da história do Brasil que traz o voto universal para ambos os sexos. Então sim, ela é um marco. Porém, já existia uma lei eleitoral em 1932 que trazia o voto da mulher, ok? Então nós temos aí os 90 anos do voto feminino no Brasil, beleza? E olha só, pessoal, outra efeméride que eu trago para vocês é uma envolvendo a questão ambiental, sempre muito forte nos vestibulares, a gente se liga nisso, que é o aniversário da Eco ou Rio 92, os 30 anos da Eco ou Rio 92, feita lá em 1992, no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. É nessa conferência, por exemplo, que se consolidou de fato o conceito de desenvolvimento sustentável, e aonde se tentou criar ali a chamada Agenda 21, uma agenda propositiva, positiva, pensando aí na questão ambiental. Alguns anos depois, no caso ali em 2012, ocorreu a Rio mais 20. Então, 20 anos após a Eco 92, a Rio 92. Essa Rio mais 20, ela também tentou trazer de novo as pautas ambientais, discutir a questão ambiental do mundo, a redução da poluição, mas ela acabou sendo bastante impactada também pela questão da crise econômica de 2008, que jogou as economias mundiais na lona, né? E aí, claro, a questão ambiental, infelizmente, acabou ficando novamente ao largo, né? Um tanto quanto esquecida, beleza? E aí, pessoal, curtiu o vídeo de hoje? Espero que sim, foi um vídeo bem objetivo, bem prático para você ficar ligado nessas efemérides que costumam aparecer em diferentes provas de vestibular ou até mesmo Enem, sempre ano após ano. Fique sempre atento a essas efemérides ou aniversários históricos. Fora que elas ajudam muito você também a escrever muitas vezes uma redação que eventualmente tangencie os temas. No mais, curta aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo. O teu apoio é muito importante para a continuidade do meu trabalho do Thiago aqui no canal. No mais, um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com vocês. Tchau, tchau!